Bom dia, prezados irmãos. Espero que vocês tenham tido uma boa noite, um descanso e agora, diante de um novo dia, estejam preparados para o trabalho, para os estudos, para a família, para os amigos e, sobretudo, para o Senhor. Então, se nós queremos alcançar êxito nos nossos relacionamentos interpessoais, queremos abençoar os nossos familiares, nós precisamos começar com o nosso relacionamento com Deus. Então eu convido você para o momento sublime desse dia e convido você também a refletir sobre um assunto muito importante, que é a respeito do plano de Deus, o plano eterno de Deus para que fôssemos seus filhos. Que coisa extraordinária! O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 1, no versículo 5, ele diz o seguinte: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Então o apóstolo Paulo diz com todas as letras que Deus lá atrás, lá na eternidade, já havia decidido nos tornar seus filhos. Já havia decidido que daria prazer a Ele, a nossa comunhão com Ele. E esse, então, faz parte do plano eterno do Senhor, para mim e para você. Amados, sempre foi da vontade de Deus que fôssemos seus filhos. Deus sempre, quando Ele criou o ser humano, Ele criou-os para que fossem seus filhos. Era esta a vontade de Deus, esse era o plano de Deus. Mas veio o pecado e transformou as pessoas em inimigas de Deus, afastou as pessoas de Deus e levou essas pessoas para muito distante, para a zombaria, para a blasfêmia, para a incredulidade, para serem escravos de Satanás. É isso que o pecado faz. Os perdidos no pecado se afastam de Deus e vão se afastando cada vez mais de Deus. Desde que nascem e passam a ser responsáveis pelos seus pecados, essas pessoas começam a se afastar de Deus cada vez mais. E o diabo sabe disso. Ele sabe disso e investe pesado para que a pessoa continue escravizada pelo pecado e mantenha essas pessoas distantes de Deus. Ele atrapalha essas pessoas de ouvirem o Evangelho, ele procura atrapalhar a igreja de pregar o Evangelho, ele procura deturpar o testemunho dos cristãos, ele procura esfriar o ânimo missionário da igreja. Por quê? Porque ele quer manter as pessoas distantes de Deus. Ele quer que as pessoas morram nessa condição, porque morrendo assim vão para o inferno, para onde ele irá no fim de todas as coisas. Então vem o texto, esse texto maravilhoso da palavra de Deus, e nos diz que Cristo Jesus veio ao mundo para aproximar as pessoas de Deus, para religar as pessoas a Deus, e cumpriu essa missão. Agora, pecadores, inimigos de Deus, podem ser transformados em filhos de Deus, através de Jesus Cristo. E o que Cristo fez para que isso se tornasse uma realidade? Não é o pecado que nos afasta de Deus? Então ele matou o pecado na cruz. Não é a morte que nos assusta e não é para a morte que o diabo quer nos levar. Então Jesus venceu a morte na ressurreição. Que coisa maravilhosa! Então Jesus matou o pecado na cruz e matou a morte na ressurreição. Então quem crê em Cristo Jesus, quem recebe Jesus Cristo em seu coração, reconhece que é pecador, que é pecadora e confessa esse pecado de Jesus, crendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos, essa pessoa passa a ser chamada filho, filha de Deus. Por quem? Pelo próprio Deus. Porque foi Deus quem decidiu assim.
Preste atenção no versículo. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo. Isso está na palavra de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. Então, esta é a vontade de Deus, que eu e você sejamos filhos de Deus. Você já é? Eu já sou. Pela misericórdia de Deus, fui alcançado em Cristo Jesus. No momento crítico da minha vida, o Senhor me alcançou, me libertou da escravidão do pecado e me trouxe para a sua maravilhosa presença. Louvo ao Senhor por causa disso. Agradeço a Jesus Cristo todos os dias por essa bênção extraordinária. Sou filho de Deus. E você também é um filho, é uma filha. E se ainda não é, procure ser. Como? Vá a Jesus. Convida Jesus a entrar no seu coração. Receba Jesus Cristo em sua vida. Creia que Ele morreu na cruz em seu lugar. Creia que Ele ressuscitou dentre os mortos para dar a você a vitória sobre a morte também. E, sobretudo, a sua comunhão com Deus, o Pai. Querido Pai, Deus de amor, eu quero te agradecer porque o teu Filho Jesus veio a este mundo e morreu em meu lugar. Muito obrigado por tua graça maravilhosa. Quero agora, Senhor, colocar essas pessoas que estão participando deste momento sublime também diante do teu altar. Tenha misericórdia, que o teu Espírito Santo faça uma obra completa nesses corações. Te peço isso em nome de Jesus, o meu Salvador. Amém, Senhor. Amém.